Pois bem, Black Mirror chega à sua 7ª temporada, trazendo mais uma vez o contexto social como centro da trama de todos os episódios. Só que desta vez eles fazem uma junção entre a tecnologia, a inteligência artificial e o comportamento humano em sociedade, né? Eles mostram o reflexo disso, né? O modelo da inteligência artificial, de toda essa tecnologia inovadora, vem modelando paulatinamente, ao longo de muitos anos, o comportamento humano em sociedade. E aí o primeiro episódio, eles falam de algo muito básico. Eles falam do início de tudo, da família, né? É um casal que são apaixonados, eles se casam, né? E os anos passam e anualmente eles voltam ao mesmo lugar que eles foram na sua noite de núpcias para poder comemorar mais um ano de casamento, né? Então eles rememoram exatamente tudo, o lugar, o quarto, a comida que eles pediram à época. Eles veem o grupo que está cantando, na verdade é uma dupla que está cantando, então é como se o tempo para eles naquele dia não evoluíssem, não progredissem, então eles voltam, é como se fosse um resgate daquele primeiro amor, né, que os nutre até o ano seguinte. E eles vão muito bem, ela é uma professora, ele é um metalúrgico, só que no meio dessa relação amorosa, perfeita, existe uma dor, um sofrimento, porque ela deseja ser mãe, mas ela não consegue. Ele também está junto com ela, mas ele está junto com ela muito mais porque a ama do que aquilo ser uma questão para ele. Para ele estar com ela já é pleno, para ele estar com ela já é o significado de tudo. E isso é muito lindo, né? Só que nós mulheres, olha só como é que é louco. A gente está falando de uma época de inteligência artificial, onde tem remodelado o comportamento de uma sociedade mundial, vamos dizer assim, e a mulher, tal qual o homem, né? A mulher, aqui no caso a gente vai falar da mulher, a mulher ela ainda se pega nesses sentimentos, vamos colocar aqui primitivos, mas que não tem nada de primitivo, é a coisa mais maravilhosa do mundo, e quem me conhece sabe que eu falo assim, a maternidade para mim foi o presente de Deus. Eu sou apaixonada por ser mãe, né? Os meus filhos são, enfim, não é sobre eles, é sobre Black Mirror. E aí, voltando, eles não podem, eles não conseguem, eles tentam de tudo, né? E aí nesse episódio específico, eles falam um ano, a quantidade de tempo que eles são casados, são muito tempo, é muito tempo, perdão, mas eu não consigo lembrar agora. Mas então esse ano em específico, antes deles terem, né, uma relação para tentar um acidente feliz, eles colocam o nome nisso, o evento é um acidente feliz, que se sim, vai ser maravilhoso, é um acidente muito feliz, e se não, eles vão continuar tentando. E aí ela faz um movimento lá, ela fala qual é o movimento, mas ele não é uma questão aqui porque ele não é o foco, né? Não é mas ela tá sempre se preparando para esse acidente feliz. Só que isso, ela vai gerando, depois eu vou entender, ela vai gerando a vida dela em torno disso. Porque depois que eles têm essa noite de amor, eles voltam para a vida deles normal, na segunda-feira cada um vai para o seu trabalho e ele pega ela olhando um berço que ela comprou, muito antes de até mesmo querer ter filho, né? E aí ela começa a rememorar traços dela no sentido de que será que isso aqui é que está atrapalhando, esse berço é que está trazendo maldição e que tudo mais, né? O humano sempre trazendo as suas questões mais primárias, né, para algo tão... E isso é que é legal. Eu gostei muito disso nesse episódio, porque eles fazem essa conexão da tecnologia, da inteligência artificial, daquilo que é robótico, se entrelaçando ao nosso mundo natural, às nossas questões humanas, né? E dando forma a isso. E aí ela começa a sentir muita dor de cabeça. Já nessa noite que eles estão propondo um acidente feliz, ela já começa com a dor de cabeça, tanto que ela fala, se sinta feliz, porque eu senti a dor de cabeça depois do que tudo que a gente fez, né? Enfim, e isso vai se agravando e ela vai deixando pra lá, porque isso não é uma questão pra ela, a questão pra ela é ser mãe.
E ela precisa estar continuando a vida dela. E aí ela desmaia, porque ela é uma professora de primeiros anos, né? Da área da alfabetização, e ela desmaia no meio da sala, na frente das crianças. E esse desmaio é consequência de um AVC, onde ela é internada, muito grave, e não tem chance para ela. Mas só que esse marido desesperado encontra uma médica. Ele é interpelado por essa médica, e essa médica vira para ele e fala assim, olha, se fosse há 3 semanas atrás, ou uma semana atrás, eu não lembro muito bem, acho que é 3 semanas. E aí ele fala para ela, né? Ela fala para ele, então, se fosse há 3 semanas atrás, eu ia falar para você que não ia ter jeito, e é isso aí, ela vai falecer, né? Vai desligar os aparelhos, e enfim. Só que agora nós estamos com uma empresa, eu não posso indicar para você, mas eu posso te dizer que empresa é essa. Ela dá o nome da empresa. E você quer falar com eles e tal, aí sempre fazendo aquela indução, né? Induzindo ele ao sim, né? Diante daquele desespero. E aí ele fala, não, sim, claro, sim, claro. E aí ela entra em contato com a representante da marca, e a representante da marca vai até ele no hospital e começa a conversar. E essa representante, ela também é fruto desse software, vamos dizer assim. E eles, em cima da realidade que ela viveu, começam a vender o produto. E ela vende o produto assim, a solução para a tua vida tá aqui, né? Quem nunca ouviu isso? A solução para os teus menos 20k tá aqui. Para quem está na luta aí para perder uns quilinhos. E eu acho que aqui é a primeira reticência que a gente deve fazer, né? E eu não sei se vocês sabem, eu acho que muitas pessoas sabem, eu sou teóloga e a minha visão de mundo, ela é muito assim, aberta no sentido de que eu olho muito as coisas e eu analiso muito as coisas nas suas vertentes, sabe? Mas eu sempre volto para esse lugar de refletir sobre as escrituras e tudo mais. E aí eu comecei a refletir, né? Que a gente precisa guardar primeiro o nosso coração, porque é de lá que procede as saídas da vida. Então, se você tem uma mente saudável, você tem suas emoções equilibradas, você vai conseguir, independente do contexto, que seja o mais devastador possível, você vai ter uma luzinha sempre lá, ó. Opa, ouve direito. Analisa primeiro. Eu não estou dizendo para você não aceitar, mas analisa primeiro. Aí você vai colocar assim pra mim, pô, Fabi, pelo amor de Deus, né? A mulher dele, o amor da vida dele, tá ali. E tem um tempo pra isso, tem um time. Não sei se você sabe, você não conhece medicina, não sei se você sabe. Eu não conheço medicina, mas eu sei que tem um time. E é justamente esse time, cada vez mais curto, que você precisa elevar a sua inteligência emocional cada vez mais hard, cada vez mais alto, para que você não seja levado. A Bíblia vai dizer isso, por ventos de doutrina, por falsos conhecimentos, ser induzido por causa da sua dor que te persegue, te perturba, a um resultado que lá na frente vai ser negativo. E se você não gosta de spoiler, você pode parar aqui. Mas se você não tem problema, vamos comentar. Enfim, ele desesperado, o que ele faz? O que você e eu faríamos, talvez. Ele aceita, ele assina um plano. E é um plano de streaming, sim. Aquele streaming que começa com N, aquele streaming que começa com B e P. São vários streamings hoje em dia, né? Pois é isso. E o que eles fazem? Eles fazem uma cirurgia nela, inclusive a cirurgia é gratuita. Eu não sei se vocês sabem, o SUS aqui te salva. Independente do sucateamento, tá? Existe um sistema único de saúde no Brasil, diferente de fora em outros países. E lá a cirurgia é caríssima. É tipo assim, uma dívida vitalícia, pode se tornar uma dívida vitalícia para você. E lá ele sabia disso, e falou assim, olha, e ela vira e fala isso como uma questão muito positiva. Olha, você não vai pagar pela cirurgia, somos nós que fazemos tudo. E ela mostra o antes e depois dela, porque ela também sofreu um acidente e foi beneficiada pelo projeto. Só que ela faz parte do projeto, ela se tornou alguém de dentro do projeto. Então, todas as inovações que surgirão a partir disso, ela vai ser contemplada, porque ela está girando a economia do projeto. Tá entendendo a pegada? Tá entendendo? Que você é um produto
a ser adquirido ou não? Então, é isso. E aí, a cirurgia é uma beleza, ela volta porque eles captam toda a memória dela, né? Guardam num grande computador e depois que eles inserem a ferramenta ali dentro, não é ferramenta, o dispositivo, e aí eles cercam o dispositivo no cérebro, né, como se fosse, vamos lá, sabe aquelas espumas que inflam assim, colocam na parede? É mais ou menos isso, tá? Com outro tipo de material, enfim, mas é mais ou menos isso para você entender. E ela volta, e ele entra no quarto depois de dias, que ela dorme, né, depois de dias, porque agora ela tem um dispositivo na mente que precisa de download, precisa de atualizações, é assim, nesse nível. E ela, oi, muito doce, ela sempre foi muito doce. Só que aquela edição do programa, não é edição que fala, mas vocês vão entender, passa por um upgrade, né? E agora, o básico, o que acontece? Esses dados desta mulher é vendido para outras empresas e ela se torna um meio de publicidade. Hello? Pois é. É esse caminho que você faz nas redes sociais que te colocam direto na cesta de muitas publicidades. Isso nada mais é do que venda de dados, né? Aquele meio que você usa para se comunicar, eu acho que você está me entendendo, eles vendem os seus desejos, as suas buscas, os seus dados, né? O que são dados? É tudo aquilo que você vai registrando enquanto está navegando. Quem você é, onde você mora, qual é a sua idade, né? Tudo isso é um registro que você faz antes de acessar aquele aplicativo, vamos dizer assim, aquela rede. Então tem todo uma informação padrão, né? Quem você é, de onde você quantos anos você tem, do que você gosta, enfim. E partindo disso, eles começam a modelar o seu gosto daquilo, nas induções que você faz. Por isso que às vezes uma bolsa aparece para você, por isso que às vezes um livro aparece para mim, por isso que às vezes um sapato aparece para mim, uma viagem, né? Porque eles estão o tempo inteiro me observando enquanto eu estou aqui, assim como você. E ela começa existem ao longo do dia palavras, são gatilhos que eles falam, não são gatilhos, são pitches, você sabe, né? São pitches que acionam o comercial. Por exemplo, ela estava dando aula de abelhas ciborgues. Aí quando ela fala a palavra abelha, aquilo se torna um pitch. E que entra um comercial publicitário falando de uma marca de mel. E aí, após essa marca de mel que ela fala, né, e todos os benefícios, é uma publicação, um comercial mesmo. E após isso, ela fecha com uma frase, uma pergunta de efeito, fazendo com que os seus ouvintes, que são crianças, respondam segundo aquilo que ela acabou de dizer, ou seja, aquele anúncio que ela acabou de dar, mostrando que o que eles precisam é aquele produto. Olha que doido. Pois é. Vamos caminhar. Existe um upgrade desse streaming, que aí ela não vai mais assistir, não vai mais ser propagadora desses anúncios, porque ela estava perigando de perder o seu emprego. E aí, cada vez mais ao longo do dia, ela fazia esses anúncios. E aí, esse upgrade ia requerer do marido dela um aumento de valor, ou seja, ela ia pagar o plano e mais o upgrade, que ia dar um valor de quase $1.000, que era surreal para ele. Então, o que ele fez? Vou fazer mais hora extra. Só que chegou um momento que não dava mais hora extra. E ele descobriu um outro lugar, onde poderia gerar uma renda extra. E esse vídeo está ficando muito longo, eu vou parar por aqui. Se você quiser a parte 2, eu tô aqui. Só você comentar. Parte 2, parte 2, parte 2. Curte, compartilha e a gente se vê na parte 2.